Lá hoje falar mais um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje vamos meditar juntos na passagem que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 12. Vamos fazer referência também lá no livro de João, no capítulo 4. E vamos falar também de Mateus 23, os versículos 37 e 38. E no decorrer dessa mensagem, talvez você esteja se perguntando o que essas passagens têm em comum. E no decorrer dessa mensagem, o propósito dela. Eu venho meditando nessa passagem há alguns dias e resolvi fazer um vídeo disso, porque nós temos essa grande necessidade. E nós vamos ver, no decorrer dessa mensagem, que tanto eu como você para esses detalhes. E assim então tampar as brechas para que Deus possa trabalhar por completo nas nossas vidas. Em Gênesis 12 vai falar, quando Deus faz promessas. O versículo 1 diz exatamente assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teus pais para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Quando Deus faz essa promessa aqui para Abraão, Abraão já está numa idade de 75 anos, uma idade já bem avançada. Abraão ainda não tem nenhum filho, até porque a sua esposa, Sara, é estéril. Porém, o Senhor o chama e a primeira ordenança saia do meio da sua parentela. Abraão reside aqui na terra chamada Ur, e essa cidade era uma cidade muito idólatra. Inclusive, esse nome se dá devido a um deus que era cultuado nessa cidade, chamada Urim, e em homenagem a esse deus, essa cidade se chama Ur. E a família de Abraão era comerciante e vendia estatuetas de deuses daquela localidade. Então, a primeira coisa da parentela, ou seja, o local que Abraão estava era um local próprio para ele servir a Deus, porque Deus requer de nós exclusividades. Deus não permite que nós tenhamos amantes, que a nossa fé seja distorcida, que nós adoramos a dois senhores. Nós devemos estar em um ambiente puro, um ambiente voltado para Deus, adorar apenas a Deus, que nós não tenhamos envolvimento com outras coisas materiais, a nossa fé com coisas que venham abalar o nosso mundo espiritual. Então o Senhor pede para Abraão para que ele saia do meio da sua parentela. Outra coisa, a zona de conforto. Nós estamos, às vezes, muito confortável em uma posição e não nos movemos dela. E Deus quer que nós desafiamos, que nós rompemos, que nós aprendemos mais, que nós desafiamos, E o que Abraão faz? Abraão, ele é obediente, ele sai, e Deus promete a ele o quê? Far-te-ei uma grande nação, você será pai de uma grande nação. Mas Abraão nem sequer tinha filho, Sara era estéril, mas para o Senhor, nada é impossível. E aí ele tem 75 anos, com 100 anos vai nascer o filho da promessa. O que o Senhor requer, nessa passagem, a partir começando daí, o que eu quero frisar é esta exclusividade que Deus quer conosco. E quando eu falei lá da passagem de João, no capítulo 4, vai contar uma história da mulher samaritana. E no início desse capítulo, a Bíblia diz que houve uma necessidade, o Senhor vai sentir uma necessidade de ir até Samaria. Samaria era uma terra que estava voltada para a idolatria. Samaria foi uma das cidades, quando após a morte de Salomão, há uma divisão das tribos. As 12 tribos se dividem, 10 vai para o reino do norte, 2 para o reino do sul. E Samaria está no reino do norte. Samaria, o povo dela é uma mistura. Casou com pessoas de outra nacionalidade que não era permitida pela lei. E tornou-se um povo misturado, e por isso era um dos motivos quais os judeus odiavam. Os judeus e os samaritanos não se davam bem. Tinham que ir para alguma cidade que Samaria fosse a rota, eles preferiam dar uma volta, gastar mais tempo para chegar a essa outra cidade do que passar por dentro de Samaria, porque os samaritanos e os judeus até então não se davam bem. E no capítulo de João 4, Jesus deixa claro que era necessário ele ir até Samaria. Ele tinha que ir àquele local para se apresentar
aquele povo, para transformar a vida daquele povo. Só que quem ia fazer isso era uma mulher. E essa mulher pesada naquele local. Nós vamos ver a história da mulher samaritana, que ela ia pegar água no poço exatamente ao meio-dia, o horário que ninguém ia. Por quê? De manhã as pessoas iam, que era o horário que o sol estava aparecendo, estava frio ainda, né? E as pessoas iam ou de manhã ou à tardezinha, quando o sol estava se pondo, a pegar água. E aquela porque as pessoas se escandalizavam com ela devido à forma de vida que ela tinha. As pessoas criticavam, ela andava de cabisbaixa. Então, para não ser criticada, para não ser humilhada, ela ia pegar ao meio-dia, que era o horário que não tinha ninguém no poço. E Jesus naquele dia resolve ir até Samaria e vai até o poço, porque Jesus queria apresentar para aquela mulher a solução. Aquele povo, eles construíram, né, altar, separou um monte para adorar o Senhor, só que no decorrer do tempo eles construíram outros altares para adorar outros deuses, prestar adoração a outros deuses. E estava na hora do Senhor pôr um ponto final naquilo. Ele queria o que? Exclusividade. Chega, parar de adorar outros deuses. Aquele povo reconhecia, sabia dos milagres que Deus já havia feito nas suas vidas, né? Porém, eles estavam se desviando, estavam se prostituindo, estavam prestando culto a outros deuses, e Deus queria mudar essa história. Daquela mulher, o Senhor vai oferecer para ela água viva, água da fonte. E essa água da fonte que ela aceita, que ela toma, né, causa transformação na vida dela. E de uma hora para outra, aquela mulher, ela volta para a cidade, ela anuncia o evangelho, fala que tem um homem, né, que está ali naquele poço e que está oferecendo a água da vida. E a cidade inteira, ela vai até ao encontro daquele homem, e eles têm a vida transformada. E a partir daquele momento, Jesus passa a ter exclusividade nas suas vidas, porque é isso que Deus quer de nós, que Ele tenha exclusividade nas nossas vidas. A gente vai ver que o povo de Jerusalém, eles estavam cada vez mais corrompidos, eles estavam distanciando, os judeus distanciavam-se de Cristo, era um povo que conhecia a Bíblia, porém não a praticava. Em Mateus 23:37 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, aprendei os que te são enviados, quantas vezes que eu quis ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Nós vamos ver no decorrer, né, do período em que Jesus esteve em Jerusalém, todos os judeus, eles não aceitavam o mestre. E essas pessoas que faziam essa rejeição, né, que se levantava, era quem? Os líderes religiosos daquele tempo. Eram os mestres da lei, eram os fariseus, os sacerdotes, eram as pessoas que mais conheciam a palavra. Mas o medo deles qual era? Era de ser rejeitados, era de perder os cargos que eles possuíam naquela época. Eles achavam que Jesus queria tomar a posição deles, né? Então, o que eles faziam? Eles não aceitavam o evangelho, eles matavam os profetas, apedrejavam, como foi o caso de Estevão, que recusavam, perseguiam Jesus, até que finalmente eles conseguem, né, lançá-lo na prisão e levá-lo até a morte. Então eram pessoas que conheciam, né, a palavra, mas que rejeitavam Cristo, que não praticavam, eles estavam cada vez mais afastados de Cristo. Conheciam a palavra e, porém, não a praticava, não colocava em ação. E é necessário que nós, conhecendo a palavra, nós coloque em ação na nossa vida para que nós possamos ter essa transformação, que nós venhamos ter essa exclusividade, como deixa bem claro, tanto em Gênesis 12, a exclusividade que nós devemos ter com Cristo. Às vezes nós nos apegamos a coisas, né? E essas coisas nós temos que colocá-las como amantes, e essas coisas fazem com que nós distanciamos privilégios a ela, colocamos ela em primeiro lugar. Podemos deixar que essas coisas, nada, fiquem em primeiro lugar nas nossas vidas. Em primeiro lugar deve estar Jesus Cristo nas nossas vidas. E quantas coisas nós colocamos à frente, né, dos nossos compromissos com Deus?
espirituais, né? E isso faz com que nós distanciamos de Cristo. Isso faz com que, né, o primeiro amor se esfrie, né? Às vezes nós deixamos de ir para a igreja, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de adorar a Deus para poder cumprir compromissos materiais que muitas vezes podem esperar, e nós não damos prioridade para Cristo. Então é necessário, essas passagens deixam claro que é necessário nós termos essa prioridade, né? Que nós não deixamos essas coisas quebrar nossa aliança que nós temos com Ele, né? Nós não devemos trair aquilo, né, a confiança que Deus depositou em nós. A atitude que aquele povo tinha, religiosa, era muito violenta. A atitude dos judeus, ela não tem relação com a graça que Deus revelara, né, em Cristo Jesus. Era um povo que estava interessado apenas nos seus bens mais materiais, estava interessado em crescer mais materialmente. Faziam voltado para Cristo, né? Tanto que a gente vai ver quando Jesus do templo um grande comércio, Jesus destrói tudo, porque aquele comércio era para benefício deles, né? E que nós possamos nos voltar para Cristo. Eu gravei um vídeo ontem falando sobre isso, a respeito dessa necessidade que nós estamos cada vez mais distanciando e nos esfriando. É aquele primeiro amor que nós tínhamos, né? Quando a gente vai se dar conta, cadê? Se acabou, porque nós deixamos o material em tomar conta da nossa vida. Nós damos prioridade para o que é material, nós temos que dar prioridade para o espiritual, para que nós possamos crescer em Cristo, dar exclusividade para Cristo, né? Que nós possamos refletir sobre essa mensagem e pensarmos, refletir em onde que nós temos errado. O que tem feito nos distanciarmos de Cristo? O que tem prendido nossa atenção lá no mundo material e que tem feito com que nós deixamos o espiritual de lado, né? E nós necessitamos, né, de ter Cristo operando continuamente nas nossas vidas, que nós não façamos como os judeus, né, que tinham conhecimento da palavra, eles dominavam a palavra, porém não as praticavam. Nós temos essa necessidade. Quantas vezes, né, Cristo quis ajuntar aquele povo, Cristo quis apresentar para aquelas pessoas um evangelho puro, o evangelho que cura, o evangelho que salva, o evangelho que transforma, mas eles não aceitavam, né? Eles ouviam Cristo, mas como um inimigo, e nós às vezes acabamos fazendo dessa mesma forma, né? Quando nós fazemos Cristo quando inimigo, quando nós fazemos tudo o inverso do que Ele propôs para nós, quando nós fazemos tudo ao contrário do que Ele propõe para as nossas vidas, quando nós o traímos, quando nós rejeitamos, quando nós decidimos viver em um mundo de pecado, quando nós estamos, quantas vezes, né, nós vemos no dia a dia, estamos dentro de uma igreja, estamos congregando, mas nós não somos unidos, né? Nós não abraçamos as causas espirituais, e é necessário que nós façamos isso para que nós possamos fazer a diferença. Essa diferença que nós fazemos consegue alcançar a vida de Cristo também, através desse testemunho, através da nossa mudança de vida, né? E que nós possamos meditar, porque nesse versículo 37 de Mateus 23 que eu li, deixa claro, né? Quantas vezes eu quis juntar junto os seus pintinhos debaixo das asas e tu não quiseste. Ou seja, Deus quer que o seu povo esteja juntos. Quando estão juntos, Deus está protegendo. Nós estamos debaixo das asas de Cristo, nós temos toda uma proteção. Ele está nos guardando, nos protegendo, nos revestindo, né, com sua graça, com a sua misericórdia, para que nós possamos tornar fortes. Nós aprendemos mais, nós buscamos mais, juntos somos mais fortes, né? Juntos nós conseguimos alcançar o propósito de Cristo com mais facilidade, né? Que nós possamos despertar para essa realidade, né? E passar a deixar Cristo, né, Cristo ter exclusividade na nossa vida, porque é necessário que buscarmos Cristo. Mas e o material? O que esse material que tem impedido de você buscar Cristo é realmente essencial na sua vida? O que é mais importante para você neste momento? Nós sabemos que a nossa vida ela não é passageira, nós temos conta a prestar. Quando nós saímos daqui deste plano, nós saímos daqui da terra, quando nós morremos, né, não acabou. Nós temos um juízo pela frente, nós temos que prestar conta. Deus prometeu um novo céu, uma nova terra. E eu falei anteriormente, né, nos vídeos anteriores que eu venho acompanhando,
para nós herdarmos essa terra prometida, é necessário nós vivermos essa exclusividade. Nós não vamos para a igreja apenas por ir, nós não estamos servindo a Deus apenas por servir, tudo isso tem um propósito. É necessário que nós fixamos nesse propósito, vivemos esse propósito a cada dia, né? Que nós possamos essa palavra no nosso coração, que nós possamos meditar a cada dia e que estejamos firmes, vivendo e praticando sempre a palavra de Cristo. Que Deus possa e aqueles que estão servindo, aqueles que estão a cada dia procurando acrescentar mais o seu lado espiritual, que possa continuar neste propósito, e se tem passado por momentos difíceis, não se espere, não se agonie, tenha calma, busque, porque no tempo certo, Deus ajusta cada pontinho das nossas vidas, que nós possamos meditar nessa palavra e guardá-la no nosso coração.